Vamos agora então fazer a nossa primeira experiência da utilização da TRI. Vamos começar então com análise da prova de matemática, que já foi discutida, apresentada na primeira aula, e vocês já trabalharam análise clássica com os dados, certo? Então eu criei. Então a primeira coisa importante fazer é criar um diretório, uma pasta, né, no qual a gente tenha os dados, o gabarito, né, porque é uma prova de múltipla escolha e precisa do gabarito, e nós temos aqui a sintaxe do R. Então vamos abrir essa sintaxe, já abrir com o RStudio. Então, automaticamente o RStudio vai ser aberto e com a sintaxe, né, já nessa pasta que nós estamos, na qual nós temos os dados e vamos guardar os resultados da análise, certo? Então, aqui está abrindo o RStudio. Ele, então, abriu o programa, né, só para verificar aqui. Fala essa pasta, certo? No qual, nessa pasta, nós temos os dados, né, o gabarito, a sintaxe e essa planilha aqui, que eu mostrei, né, os resultados na conversa, né, no vídeo da apresentação da estimação, tá certo? E eu quero entrar em alguns detalhes a mais com essa planilha. Então, nós vamos primeiro, né, olhando aqui então a tela, primeiro nós vamos rodar os pacotes, né, carregar os pacotes que a gente precisa. Se vocês perceberem aqui tem o pacote MIRT-CAT, né, esse MIRT aqui, ó, significa Multidimensional Item Response Theory, ou seja, esse aqui é o pacote apropriado para a gente fazer análise, né, aplicar a TRI com os diferentes modelos. Então, independente do modelo que nós vamos trabalhar, independente do tipo do item, esse pacote aqui vai resolver o nosso problema. Então, ele já carregou. Então, agora nós vamos fazer a leitura dos dados, só lembrando, tá? Só recordando aqui, nós temos os dados. O que fizemos? Nós temos, né, alunos deixaram respostas a itens em branco, tá certo? Então, essas respostas que deixaram em branco, todas elas nós marcamos com o número 9, certo? Que é um número diferente dos números utilizados para o gabarito, de tal forma de quando o programa for ler essa resposta, ele vai considerar como errada porque não vai bater com o gabarito, tá certo? Então, essa é uma forma, né, de a gente tratar, né, a falta de dados, os dados incompletos, o aluno não respondeu, e o procedimento aqui, né, no caso de prova, item de múltipla escolha, se deixou em branco ou marcou mais de uma categoria, é tratado como errado, perfeito? Então, voltando ao nosso R, vamos fazer a leitura dos dados. Então, aqui nós temos a leitura, nós temos os dados, né? Temos o código do respondente, que está na base de dados, e as respostas de cada um desses respondentes aos 15 itens, tá certo? Então, como perceber, por exemplo, esse respondente aqui, o item 8, ele tinha deixado em branco, então ele ganhou aqui um 9, tá claro? Agora, na hora de a gente fazer a análise mesmo aplicando a TRI, a gente precisa tirar a coluna de identificação. Nós só precisamos deixar as colunas que têm as respostas aos itens. Então, aqui nós estamos pegando a base e tirando a primeira coluna, menos 1. Então, essa outra base, chamada base 1, é a base que tem 16 variáveis. Nós vamos tirar uma, vai ficar 15, ou seja, nós vamos executar e, como vocês podem ver, ficou a base agora só com os mesmos 1000 respondentes, só que a base agora só tem 15 variáveis. Ou seja, toda análise que a gente fizer daqui para frente, né, vai ser baseada nessa base 1, ok? Antes de fazer a TRI, aqui a gente tem uma sintaxe para gerar tabela de frequência, ou seja,
para saber quantas respostas foram dadas a cada uma das alternativas para cada item, ok? Então, né, nós vamos usar uma função, né, que calcula a frequência, tá certo? Tá? E só que a gente precisa, né, dizer quantas colunas vai ser essa tabela. Então, veja bem, nós temos 4 categorias de resposta e temos mais uma, que é o item 9, que é a categoria 9, né, que vai indicar, né, vai ser depois tratada como errada. Então, na realidade, a gente tem 5 categorias, mas ele sempre, quando cria uma tabela, né, ele cria a tabela criando mais uma coluna que é possíveis outras respostas, certo? Que nós imaginamos que não vai ter nenhuma outra resposta, porque a gente já catalogou, tá certo? Então, se nós rodarmos essa sintaxe aqui, estou rodando ela até o final, ela gerou uma frequência, tá certo? De 15 observações, porque são 15 itens, e 6 variáveis, porque a gente diz que é uma tabela com 6. Se nós abrirmos essa tabela, o que acontece? Aqui tem as frequências de cada item. Então, aquela coluna a mais, né, que seria a sexta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Essa coluna a mais aqui, que ele sempre cria, está tudo com 0, porque não tem nada diferente do 1, 2, 3, 4 ou 9, tá certo? Só que aqui acontece o seguinte, do jeito que nós escrevemos as categorias, ele está considerando que a primeira contagem é a categoria 9, a segunda é a 1, porque isso aqui é o título que ele coloca, né? O cabeçalho que ele coloca na tabela. E não é possível, o item 3 não tem 696 não respostas. Ou seja, o que acontece? Provavelmente, se vocês olharem na base de dados, o item 3 tem 54. Então, o problema aqui é que nós escrevemos errado, ou seja, na hora de descrever como devem ser as colunas, certo? Nós temos que escrever dessa forma, 1, 2, 3, 4, vírgula e o 9. Aqui não tem essa vírgula, tá certo? Então, a ordem correta de escrever é assim. Então, vocês depois pegam, né, o arquivo e vocês vão arrumando, tá? Eu vou fazendo, arrumando e vou gravando. Então, agora, se de novo processar, né, essa parte aqui de tabela de frequência, a gente for olhar na tabela, agora sim, a categoria 1 no item 1 tem 27 respostas e lembra, o item 3, a categoria 9 são 54, ou seja, essa coluna aqui é a coluna, né, que diz quantos alunos deixaram em branco ou responderam indevidamente cada um dos itens. A gente vê, por exemplo, que o item 6 teve 147 alunos que ou deixaram em branco ou responderam indevidamente. Tá certo? De 1.000 alunos que foi a amostra, ok? Então, isso é só, se vocês quiserem, né, gerar uma tabela só para ver a contagem, né, de frequência de cada categoria. Então, essa é a sintaxe, tá certo? Que gera e vocês podem ter acesso aqui. Muito bem. Para aplicar TRI, o que a gente viu, né? A gente viu o seguinte, que o item ele tem que ser corrigido, né? Nós temos que fazer uma correção e indicar para ele, né, o certo ou errado, ou seja, ele precisa ser dicotomizado, ou seja, nós temos que transformar, né? Nós temos que fazer uma correção, tá certo? Na base, ou seja, nós temos que criar uma outra base, ao invés de ter essa base 1 aqui, que tem as respostas que os indivíduos apresentaram, nós temos que ter agora uma base 1 corrigida, no qual nós só queremos saber se o indivíduo acertou ou não. Então, aqui, para fazer isso, nós temos que entrar com o arquivo gabarito, né, que está na própria pasta, está aqui, né, o arquivo gabarito, tá certo? E fazer a leitura desse gabarito e criar aqui o que eu estou chamando de uma base 1C, ou seja, a base 1 corrigida, que usa essa função aqui, que é binária, né, o binário é o dicotômico, né, binário é 0 ou 1, tá certo? E aí, então, nós vamos criar uma outra base de dados chamada base 1C. Ok?
Então agora nós temos a base 1C, só que agora ele não apresenta, né? Ele está dizendo ó, que tem 1000 e tem 15, tem zeros e uns. Mas se quando a gente clica aqui na base 1, ele aparece a resposta de cada um, tá certo? Agora essa base 1C aqui, se a gente clicar, ó, o que vai acontecer? Cada item vai aparecer 0 ou 1. Tá certo? Então é essa base corrigida, certo? Que é a base que nós precisamos para aplicar a TRI. Ok? Muito bem. Então, agora nós vamos, então, como a gente já tinha discutido, né? Primeiro a gente obtém os parâmetros dos itens. Com os parâmetros dos itens obtidos, a gente obtém o score, né? Gera a proficiência do respondente ou do aluno ou do candidato, tá certo? Então, aqui eu estou fazendo como nós já tínhamos discutido, né, no outro vídeo, aqui eu estou fazendo um processo de estimação de parâmetro, que é mais conhecido como calibração dos itens, tá certo? E aqui naquele comentário que eu fiz, sem priores, ou seja, aqui nós só vamos usar os dados, não vamos colocar nenhuma informação adicional para os parâmetros dos itens, tá certo? Muito bem. Então aqui tem o modelo, aqui tem o pacote, o MIRT, como eu falei para vocês, né? Que está embutido naquele MIRT-CAT. A base de dados corrigida, aqui model igual a 1, significa o quê? Que eu vou usar um modelo de uma dimensão só, certo? Existem modelos da TRI para mais de uma dimensão, multidimensionais, que a gente vai ver no outro trimestre. E, como são itens de múltipla escolha, qual é o tipo de item? 3 parâmetros. Ele chama de 3PL. Se fosse no caso de altura, que é o outro exemplo que a gente vai ver, vai ser o 2PL. Tá certo? Então depende do tipo de item, né? Esse pacote aqui, o MIRT, tá? Ele tem dentro dele todos os possíveis modelos da TRI, tá certo? Nós queremos o erro padrão, aí tem detalhes que depois a gente pode, né, entrar, e aí então essa é a forma de a gente calibrar, ou seja, obter os parâmetros dos itens, tá certo? E se vocês perceberem aqui nessa linha, nós estamos pedindo para ele gerar um arquivo CSV, que é um arquivo que nós vamos chamar de par-b-sp-csv. O par-b é dizer, são os parâmetros B, tá certo? Que apresentam os parâmetros B. Depois vou entrar em detalhe. E o SP é sem priori, tá certo? E aqui embaixo estamos gerando uma outra planilha que vão ser gravadas aqui nessa pasta, que é o par-d-sp, tá certo? Vamos gerar isso aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Então, veja bem o seguinte, aqui estou processando, então aqui embaixo apareceu, é um método iterativo, né? Tem interações, é um algoritmo, tá certo? Que tem critério de convergência, ou seja, quando determinada a estatística que ele está calculando, que ele chama aqui de max change, foi inferior a essa tolerância aqui, ó, que é 0,001, aí ele para e dizendo, ó, já estou satisfeito, o resultado é o que eu queria encontrar, certo? E aqui você tem, então, encontrou porque esse número é menor que esse. Na primeira vez que encontra um número menor que esse, se você mudar essa tolerância aqui e ser mais rigoroso, ele pode ter mais iterações. Aqui ele só teve 22. Certo? Se você quiser ser menos rigoroso, tem gente que gosta de usar 0,01, ele teria parado antes, ok? Tá certo? Então ele fez aqui o processo, tá? E agora ele fez o processo, agora nós vamos gerar os coeficientes, ou seja, nós vamos, né, gerar, querendo tirar desse processo que ele fez, os parâmetros dos itens. Então estamos rodando aqui, ó. Então aqui, olha que interessante. Ele não guardou ainda na pasta, ele só vai guardar na pasta esses dois aqui. Mas ele mostra aqui para nós, ó, se você perceberem, ó, ele mostra aqui, ó, vai aqui o item 1 até o item 1, tá vendo? Aqui o que ele está fazendo? Ele está dando o parâmetro A, o parâmetro B, o parâmetro G e o parâmetro U. Eu vou entrar em detalhes. O que eu fiz? Eu peguei isso aqui, marquei, né? Marquei isso aqui, tá? Até o item 15, copiei
e colei numa planilha, que foi essa daqui, ó. Então, se você perceberem ali, né, dessa cópia que eu fiz, ó, então aqui nós temos, né, como já tinha colocado os parâmetros dos itens, ele aparece nesse formato. Se a gente for em dados, texto para colunas, e tem uma largura fixa, ele não é delimitado, e se a gente for avançando, a gente consegue fazer as marcas aqui, ó, e ter os parâmetros. Vamos até aqui embaixo, ver se funcionou. Não, aqui o item 15 ele está tirando, então nós temos que fazer uma marca aqui e voltar aqui, ó. Então agora a gente está conseguindo marcar tudo separado, né? Fazer cada um a sua separação. Perfeito? Tudo bem? Então aqui, concluir. Aqui então nós temos, né? Nós temos aqui aqueles valores que foram apresentados, certo? Vou só centralizar para ficar mais fácil, tudo bem? Então, uma coisa é, nós tínhamos falado então o modelo de 3 parâmetros. Então, aqui tem o A, aqui tem o B, e ele não chama de C, ele chama de G, ou seja, o G é de guessing, né, de acerto, né, como eu já tinha comentado, de acerto, de adivinhação, né, guessing, né, do inglês. Então, ele chama de G. Então é bom a gente ir se acostumando aí, se for usar esse pacote, porque tem outros que se você for usar, ele chama de C. Então, aí é só uma questão. E tem mais um outro aqui, que é o U, né? Que é como se tivesse, no fundo, ele pode ir, nós podemos ter um modelo de 4 parâmetros, né? Onde esse U, já tinha feito um comentário, como é que vou dizer assim, é um corte, ou seja, né, faz um limite, né, no qual, por maior que seja a proficiência do respondente, ele não ultrapassa, ele nunca vai chegar no 1. Ele chegaria nesse valor, que pode ser 0,9, 0,8, assim por diante, tá? Mas o nosso modelo é de 3 parâmetros, então ele põe um 1, que é até onde vai a probabilidade. Então, agora, tem uma coisa, então, viram isso, né? Só que tem um probleminha aqui, ó, que eu fiz de propósito. Se vocês forem... Bom, então isso aqui a gente tem, tá certo? Deixa eu só voltar aqui, desculpa. Então isso aqui, né, não precisava ter, porque já está ali, né? Então nós já estamos... nós não precisaríamos ter isso aqui. Se a gente observar, a gente tem aqui valores, né, como a gente já tinha comentado, né, a gente tem valores que são estranhos, né? Ou seja, né, eu tenho aqui um parâmetro C igual a 0. Se nós temos itens, né, C0,900, isso aqui de alguma maneira está estranho. Por quê? Porque nós temos itens de 4 alternativas, né? Se tem acerto casual, seria alguma coisa em torno de 0,25, sei lá. Não é isso? E aqui estão acontecendo esses valores. É claro que eu posso ter situações onde ninguém acertou ao acaso, né? Só acertou aquele item mesmo, né? Os alunos com menor proficiência, todos erraram, e os com maiores proficiência, todos acertaram. Mas isso não é o que normalmente acontece. Então, quando a gente encontra valores assim, e também esse aqui, né? Como a gente já tinha comentado, um erro padrão muito maior, né, do que dos outros, né, a gente começa a achar que, mesmo tendo 1000 dados, de repente essa quantidade de informação não está sendo suficiente, que é como já foi comentado, né? Se nós temos mil respondentes, mas se eles forem muito parecidos, ou seja, se eu não tiver respondente com pouca proficiência, alguns itens eu posso ter dificuldade de estimar, de calibrar, de obter. Então, nesses casos, é bom fazer uma tentativa, né, de colocar mais informação, que é trabalhar o quê? Fazer uma calibração com priores. Então, aqui seria outra calibração, né? Seria... Bom, e se vocês perceberem aqui, deixa eu abrir aqui a minha pasta de videoaula, né? Bom, nós não ainda processamos todos, né? Processei isso e agora eu vou gerar os itens, né? Então, se vocês perceberem agora, ó,
E se a gente atualizar o nosso diretório, vocês podem perceber que ele criou esses dois arquivos aqui, essas duas planilhas CSV, que é o par B e o par D, tá certo? Que estão aqui, ó. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Vamos olhar aqui, vamos aqui no nosso diretório, tá? E o que a gente vai ver? Quando eu abrindo essa planilha aqui, o que acontece? O que ele fornece para nós? O A, o B, e o G e o U. São exatamente aqueles valores que eu marquei, que eu copiei e colei. Aqui tem um problema, né? Aqui ele não apresenta o erro padrão, e é interessante a gente ter um erro padrão. Então, eu sempre gosto de ter o resultado pegando, né, daquela forma como eu mostrei, tá certo? Mas eles estão todos aqui. Lembra o parâmetro B, aquele menos 4,72, assim por diante. Agora, ele gera também esse outro... Desculpa, eu abri a pasta errada. Ele gera também esse outro par D. Então, ao invés de dar o A, o B e o G, ele dá o A, que inclusive ele chama de A1, porque ele já está indo para uma outra nomenclatura, e aqui ele usa esse D. Tá certo? Na realidade, no processo de estimação, de calibração, a parte matemática, né, que a gente tem lá, né, o A vezes, lembra que a gente tinha, né, o A que multiplica, tem lá, vou chamar aqui o θ, menos o B. Lembra isso? Né? Ele faz isso aqui, tá certo? Se isso aqui nós podemos escrever como sendo igual o A que multiplica o θ, tá certo? Menos o A que multiplica o B. Tá claro? Ou seja, eu distribuí isso. E ainda eu posso escrever isso aqui, tá certo? Como sendo igual o A que multiplica o θ mais, tá certo? Um menos A que multiplica B. Só vou fazer uma vez, só para vocês terem uma ideia do que chama de reparametrização, tá certo? Que ele, finalmente, ele tem o A que multiplica θ mais o D. Ou seja, então aqui ele tem um A e tem um D, que é o que ele apresenta aqui. Então, se vocês perceberem, esse D, ele é igual a menos o A que multiplica B. Então, tá vendo esse D aqui, ele é 1,99? Se nós formos naquela outra planilha e pegarmos o A, ó, fizemos aqui, ó, igual, ó, menos o A que multiplica o B, isso, opa, o que eu fiz errado aqui? Aqui eu tenho A e tenho B. Vai. Ah, tá, desculpa, aqui tá vírgula, tem que ser, tá ponto, tem que ser ponto e vírgula, ele não está tratando como numérico. Vou colocar para cá então. Então, se eu colocar aqui vírgula, vamos ver, eu devia ter mudado a... Então, é menos 2,055, tá certo? É isso aqui. Bom, alguns detalhezinhos, acho que no começo é interessante a gente ver. Então, nós temos isso é igual a menos o A que multiplica o B. Isso dá 1,99. Se nós formos lá no que ele chamou de D, está lá 1,99, tá certo? Então, isso é uma reparametrização, porque, na realidade, no processo de obtenção dos parâmetros, o que ele faz? Ele primeiro obtém o A e o D, e depois, a partir dessa expressão aqui, ó, ele calcula o B, que é igual a menos o A dividido pelo D. Tá certo? Ele calcula o A e o D depois que ele calcula o B. A gente chama de reparametrização. Isso são detalhes computacionais, tá certo? Que ele trabalha. Muito bem, então voltando ao nosso R. Então o que acontece, né? A gente viu aqui que nós temos alguns resultados, né?
para alguns que não estão muito bons, tá certo? Então, vamos fazer aquilo que a gente tinha, né, já comentado antes. Quiser, vamos fazer então, vamos usar, além dos dados, além de entrar com a base de dados que está aqui, ó, que nós vamos entrar do mesmo jeito aqui, ó, está aqui, a mesma base de dados, mas nós vamos entrar com uma coisa que a gente chama de priori. Então, para os 15 itens, nós vamos definir priores. Nós vamos definir priori para o parâmetro A, que ele chama de A1, então a gente coloca o A1, tá certo? E usa essa formulação aqui para priori, que é uma distribuição log normal, que ela gera só valores positivos, que a gente viu que o parâmetro A tem que ser positivo. E com esses valores aqui para essa distribuição, a gente está dando a informação que esse valor é positivo e é em torno do 1 com uma certa variabilidade. Como informação. E juntando com os dados, ele vai estimar os parâmetros, tá certo? E o mesmo ele faz para os 15 itens, o parâmetro C, que ele chama de G. Só que aqui ele usa o seguinte, o parâmetro C, né, ou G, como ele chama aqui, é uma probabilidade de acerto casual. Então, é um número que tem que ser entre 0 e 1. Tá certo? Muito bem. Então, eu não posso usar a mesma distribuição, a mesma informação aqui, que é a distribuição, porque essa aqui é para valores positivos, qualquer que seja. Aqui não, aqui é valor, né? O G é entre 0 e 1. Então, estou usando uma outra distribuição, outro tipo de informação, tá certo? E esse valor aqui, ó, ele é gerado dependendo do número de categorias que o item tem, tá certo? Então, como é que ele é gerado? Ele é gerado o seguinte, olha só como ele é gerado. Vamos abrir aqui a planilha aqui, que a gente está brincando aqui. Ele é gerado o seguinte, quantas categorias nós temos? 4, tá certo? Muito bem, então qual é a probabilidade, né, de acerto casual de 4 categorias? É igual a 1 dividido por 4. É 1 em 4, tá certo? Então esse aqui é do acerto casual, que seria o P. E do erro, então, qual seria a do erro? Que é 1 menos P, não é? Tá certo? Seria igual a 1 menos esse aqui. Ou seja, 0,75. Então, alguém que de 4 categorias for responder ao acaso, né, aleatoriamente, com todas as categorias tendo a mesma probabilidade, ele tem 0,25 de acertar e 0,25 de errar, tá certo? Então, a gente tem uma coisa que a gente chama da razão, que em inglês eles chamam de odds, certo? Que para nós é a razão, que é a divisão entre a probabilidade de sucesso dividido pela probabilidade de fracasso. E esse número é um número, né? Se esse número desse 1, a probabilidade de sucesso seria igual à probabilidade de fracasso. Como esse número está dando bem menor que 1, isso está dizendo o quê? Que é bem mais provável que o indivíduo que responde ao acaso, é bem mais provável que ele erre do que acerte. Tá certo? Tá certo? Que acertar é só 0,33, então errar seria 0,67. Tudo bem? O último detalhe, se eu pegar o logaritmo natural desse número aqui, tá certo? Isso aqui tem o nome de logito, ou logite. Tá certo? Que é uma parametrização que a gente faz para modelar, quando quer estimar parâmetros que envolvam a probabilidade, é trabalhar com esse valor. Então, nós deveríamos ter no nosso programa R aqui, ó, se nós estamos querendo dar informações, para dizer que esse parâmetro, tá certo? Ele estaria, né, é um valor, né, entre 0 e 1, mas mais próximo do 0,25,
nós teríamos que ter aqui, nesse valor aqui, ó, esta quantidade. Tá certo? Então, ali no programa não está correto, na sintaxe. Veja bem, se fosse 5 categorias, olha o que acontece. Deu aquele número. Deu exatamente, tá claro, o que está aqui na sintaxe. Ou seja, isso daqui é apropriado como uma informação a priori para o parâmetro de acerto casual, se o item for de 5 categorias, não de 4. Então, aquele exercício que eu dei para vocês do Enem, lá são 5 categorias, aí lá vocês usam esse número, tá claro? Então, nós temos que corrigir, tá certo? Nós temos que pegar esse número aqui, ó. O número que nós temos que pegar é esse daqui, ó. Copiar, né? Copiar, deixa eu ver se dá certo e botar lá na sintaxe. E colar aqui. Não deu. Então é menos 1, como é que é? 09861. Opa, menos 1,09861. Tá certo? Então, por favor, vocês corrijam aí na sintaxe, 61, que eu dei para vocês, tá ok? Perfeito? Tá claro? Então, quando vocês forem trabalhar lá no exemplo do Enem, vocês verifiquem se o valor está apropriado, usando o quê? É sempre o log natural da razão do acerto casual contra o erro casual, tá certo? Que depende do número de categorias. Tudo bem? Ótimo. Então, agora, vou salvar aqui, agora está correto. Então, agora eu vou fazer uma calibração, né? Usando os dados, os mesmos dados, a mesma coisa que foi usado aqui, o base, né? 1C, só que agora eu vou acrescentar essas priores, essas informações a respeito dos parâmetros, ok? E aí ele vai gerar agora par B, e eu botei aqui CP, que é com priori, só para diferenciar, e o par D, CP, que é com priori, só para diferenciar, tá certo? E aqui, então, vamos processar essa análise. Eu estou rodando, ele está indo, tá certo? Se vocês perceberem aqui, ó, ele fez em 17, no outro ele levou 22, 17, tem mais informação, então parece coisa, e aqui a gente tem, tá certo, os parâmetros. Então vamos pegar agora esses parâmetros aqui, ó, com a utilização dessa informação, ó, Ctrl C, e vamos jogar aqui na nossa planilha. Vamos colocar aqui do lado, não é isso? Colar, página inicial, dados, texto para coluna, limitado, avançar. Aqui parâmetro, a gente viu que não pode ser muito próximo, que ele corta aqui, então tem que ser aqui, né, para pegar o nome. Clica 2 vezes e consegue tirar, tá certo? Tudo bem? E aqui tem o parâmetro B, aqui nós temos que ter uma coluna para distinguir aqui do G, tá certo? Tudo bem? Tá tudo certinho? Ok. Avançar, concluir. Tá aqui. E aqui deu problema, né? Aquele problema, tá vendo, do fato de eu não ter aqui, trabalhar com... Aqui, ó, ele está fazendo... Eu acho que eu tinha feito alguma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Aqui é melhor... Aqui o melhor é primeiro transformar o que é ponto em vírgula. Devia ter feito nos outros também, tá? Então vamos aqui, a página inicial, localizar, substituir ponto por vírgula. Certo? Substituir tudo, fez 90 substituições, tá certo? Ok, fechar. Então agora vamos no dados, texto coluna, largura avançar,
Aqui a gente viu que precisava ir mais para cá. E aqui tem o B, e aqui tem o G. E aí, ok, concluir. Aqui está direitinho, tá certo? Se nós formos aqui agora, página inicial, centralizar. Olha o que aconteceu. Quando agora nós usamos a informação, certo? Nós temos uma certa mudança nas estimativas, tá certo? Nós demos mais informação para o parâmetro C, né? No caso G, tá certo? Então isso aqui que era 0, os dados só não estavam conseguindo dar uma estimativa boa para ele, tá ok? Então aqui está certo. Então, ou seja, né? Só que percebam que essa a priori aqui deu diferente dessa aqui, por quê? Porque essa a priori que eu obtive aqui era com aquele menos 1,36 lá, que é como se fosse 5 categorias. Aqui, ó, priori, tá certo? 4 categorias. E aqui é uma a priori com 5 categorias, ou seja, essa a priori aqui não é adequada, porque nós temos os itens só com 4 categorias. Então, o que nós devemos guardar para nós são esses parâmetros. Aí, olhando de novo esses parâmetros, né, a gente vê de novo esse parâmetro aqui, o B, ó, não tem muita salvação, né? Tá certo? Por quê? Porque ele continua tendo um erro padrão muito maior que todos os outros, tá certo? Seria interessante depois vocês pegarem esse item 2 e ver o que aconteceu na análise clássica, ver se ele aparece com algum problema, tá certo? E aqui então a gente está vendo que os outros itens parece que está tudo interessante. Tá certo? Tudo bem? Então eu vou salvar agora com esse novo, né? Com essa nova informação e agora, né, nós temos, então nós vamos gerar agora, né? A gente vamos gerar os coeficientes, de novo, e agora aqui nós vamos obter, então, aqueles parâmetros dos itens, ou seja, nós temos agora, né, ele criou, né, só atualizando a nossa pasta que está disponível aqui, ó, ele agora criou também, ó, o parâmetro DCP e o parâmetro BCP, tá claro? Ou seja, agora o que ele fez, né, ele deu os parâmetros B com a priori, tá? E essa a priori devida que a gente fez, tá claro? Então, se vocês abrirem, né, se a gente abrir esse BCP, por exemplo, ó, abrindo esse B, tá aqui, tá vendo? Agora os G estão todos, né, mais ou menos razoáveis, tá certo? Tudo bem? Muito bem. Então, o próximo passo, calibramos os itens. Então, agora nós já temos os parâmetros dos itens, tá certo? Então, agora vamos gerar os gráficos desses itens. Então, aqui eu vou gerar os gráficos desses itens. Tem 15 itens, tem uma função, item plot, que vai dar, né? Ele vai gerar os gráficos. Então, aqui ele está gerando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 15. Se fosse o Enem 45, 45. Aqui eles geram o gráfico de cada item. Isso aqui é o item 15, se você for caminhando aqui, o item 14, o item 13, certo? Tudo bem? Aqui você vai vendo. Se você quiser ampliar, você tem o zoom e fazer ele bem grandão. Ó, claro? O próximo passo aqui do programa, que ficou uma coisa interessante, é o seguinte. Ele pega todos essas curvas características, né, esses gráficos dos 15 itens, e junta tudo num gráfico só que eu já tinha mostrado para vocês. Olha o que acontece interessante, tá certo? É isso aqui, ó. Então, aqui nós temos todos os 15 itens, a gente sabe que esse item aqui é aquele item 2, né? Que tem aquele B menos, né, 4, ou seja, né? Aqui no menos 4 já tem quase probabilidade de 0,60 de responder corretamente. Tá certo? Então, ele é um item que, né, que está fácil demais, não se sabe. Provavelmente ainda essa coisa não está bem estimada, né? Seria melhor os especialistas olhar bem esse item e ver o que está acontecendo. Tudo bem? Se vocês quiserem, vocês podem exportar esse gráfico, ó, exportar
como uma imagem ou num PDF e salvo isso aqui. Foi o que eu fiz e eu coloquei nos slides, tá certo? Lá que eu mostrei, né, no vídeo de estimação. Perfeito? E mais um gráfico que é extremamente importante, que é a curva total do teste, ou seja, no fundo é o da curva de informação, eu prefiro, vou até mudar aqui, ó, informação, vou até mudar aqui, ó, informação do teste, tá? Ou seja, esse teste, ele está medindo bem, né, todos os tipos de, todos os níveis de proficiência, como que ele está medindo. Então, aqui eu vou dar efeito gráfico, está aqui ele, ó, Test Information, está vendo? O próprio nome já está aqui, ó. Curva de informação do teste. O que ele está nos dizendo, como a gente já tinha visto? Se eu quero um erro lá em tom de 0,5, está aqui, ó, a informação boa dele está aqui, ó. Pessoas, né, com alta proficiência ou, o que é pior ainda, né, pessoas já com proficiência um pouco já abaixo da média, ele não está medindo bem. Então, ele está sendo uma prova, né, não parece muito apropriada para esse grupo de respondentes. Ok? Assim, está dando a nota, está dando a medida, mas não com a precisão que a gente gostaria, tá certo? E por último agora, tá? Nós calculamos, estimamos o parâmetro dos itens, vimos aí todos os gráficos, fizemos tudo isso, e agora, por último, nós vamos gerar o score, ou seja, a medida do traço latente, tá certo? De cada um dos alunos. Então, aqui nós temos score, ó, isso aqui, se vocês percebem, isso aqui essa sintaxe, né, foi desenvolvida em conjunto com o professor Adriano Borgato, que é do meu colega do Departamento de Informática e Estatística. Nós, inclusive, dividimos a sala lá no INE, né, e trabalhamos bastante juntos, né, e damos até uma disciplina lá no mestrado profissional que a gente tem lá, tá, sobre a TRI e avaliação educacional, e aí a gente desenvolveu junto, então, também do Enem, aí vai copiando uma coisa da outra. Aqui nós temos score matemática, tá certo? E não score Enem. Por quê? Porque essa sintaxe aqui a gente também usou para o Enem, que é o que vocês vão ver né, quando forem fazer o exercício do Enem. Então, vamos salvar, ok? Então, vocês percebem o seguinte, né? Feito uma sintaxe dessa, você analisa qualquer prova. Vai depender se muda a quantidade de categoria, então muda aquela a priori ali um pouquinho, e muda os nomes dos arquivos que ele vai gerar. Então, ele vai gerar um arquivo chamado score, tá certo? Ele vai gerar um arquivo chamado score, que ele vai gerar, se a gente for atualizar a nossa pasta, de novo atualizando lá a pasta, né? Aqui ele está na parte de plot, eu vou na parte de files, está aqui, ó, o score matemática, né? Às 6h55 aqui, que é o horário que eu estou gravando, tá certo? Tudo bem? Então, se nós formos aqui na nossa pasta, nós temos esse score, se a gente abrir, tá certo? Essa pasta está aqui, ó. Ele criou uma numeração de 1 a 1000, que ele sempre faz, mas o que é importante, a identificação que existia do respondente aparece, aqui está o vetor de resposta do respondente e aqui está a medida dada pela TRI. Certo? Em que escala? Numa escala 0,1, aonde o 0 é a proficiência média, né, e o 1 é o desvio padrão. Então, aqui nós temos valores, né, e indivíduos com score negativo e indivíduos com score positivo, tá certo? Ou seja, está dizendo, por enquanto, depois nós vamos fazer uma interpretação, né, dessa escala, dessa métrica, dessa medida, mas isso aqui está dizendo que tem alunos, né, que, claro, né,
Tem gente abaixo da média e gente acima da média, isso é claro, né? Então isso é a média, né? Se todo mundo fosse igual, a média seria, né? Então seria um único número, tá certo? Tudo bem? Então essa é a nossa primeira aplicação da TRI, vendo com a sintaxe, ok?